noite. É um privilégio estar aqui com vocês e um momento bastante emocionante, né, para mim. Não pelo fato da despedida, essas coisas assim, mas essas músicas que nós cantamos hoje, cara, que falou muito no meu coração, me fez recordar histórias incríveis que eu passei quando eu era garoto, porque fala muito de luta, de perseguições, de enfrentamento que a igreja teve ao longo dos anos. E eu era, ainda muito jovem, tenro ainda, um perseguidor da igreja. Tinha os irmãos de uma igreja batista, e eu ouvia essas músicas lá naquela igreja, quando eu passava pela frente, e alguns irmãos da igreja batista passavam na frente da minha casa, ali na rua. Então eu pegava pedras, quando eles passavam, Rosinaldo, eu pegava pedras e tacava pelas costas, me escondia atrás de um coqueiro, de uma cerca, de uma janela, numa moita, um covarde eu fui, na verdade. E uma coisa interessante que eu estava, enquanto cantávamos, eu recordava, com vergonha diante de Deus, eu recordava que eu nunca vi o rosto daquele pessoal. Eles nunca olharam para trás. Eu só lembro da cor do cabelo deles, da cor da roupa deles. Mas eu não conhecia o rosto deles, porque eu era covarde. Eu não os olhava de frente. Mas interessante que lição aquilo trouxe para mim, pelo fato de que eles respondiam às perseguições que eu fazia com pedradas, com um comportamento absolutamente conforme a vontade de Deus. Eles não revidaram, eles sequer foram falar com o papai ou com a mamãe, não falaram nada. E a resposta que eles davam à minha agressão, isso até hoje me choca, me assusta. Jamais ninguém me tacou uma pedrada, nunca passei por isso. Mas aquelas pessoas são fantásticas. Eu fui para eles um inimigo, aquele que enfrentava, apesar de ser covarde pelas costas, eu fazia. E eles tinham essa luta comigo todo domingo, mas nunca atravessaram a rua. É impressionante isso. Eles poderiam atravessar a rua do outro lado, eles poderiam passar pela frente da minha casa do outro lado, mas eles não passavam. Eles passavam todos os domingos do mesmo lado, passando na frente da minha casa e do lado da minha cerca, onde eu aproveitava e fazia aquilo. Então, e graças a Deus, porque eles venceram. Eles venceram. E eu só estou aqui, possivelmente porque eles venceram, eles souberam responder a perseguições, eles souberam responder aos confrontos, eles souberam responder às ameaças, à hostilidade, que eu era essa pessoa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor. E nós iremos ler do versículo 15 até o versículo 17. E o que nós iremos ver aqui é aquilo que eu e você gostaríamos de ouvir de Deus todo dia, ou toda semana, quem sabe, ou todo mês, ou pelo menos uma vez no ano, quando nós enfrentamos algumas dificuldades. E olha só o que fala o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15 a 17. Diz assim: E disse o Senhor: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não tenha medo, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles,
e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que palavra fantástica. Que coisa que nós gostaríamos de ouvir. Todos nós enfrentamos batalhas. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por uma luta, um enfrentamento, uma dificuldade, alguma coisa que às vezes fere a nossa vida e a nossa alma, a nossa família, nossos filhos, enfim, nos ameaça de alguma forma. Eu e você passamos por isso. Às vezes enfrentamos inimigos incríveis. Quando eu era bem pequeno, 11 anos, mais ou menos, eu tinha um inimigo, um grande e poderoso inimigo, que eu achava que era o grande e poderoso inimigo. Era o meu pai. Meu pai, ele tinha um cuidado enorme pela gente. Nós éramos 9 filhos, 7 homens, morando num lugar extremamente perigoso, numa periferia aqui em Manaus. Então, no domingo, você sabe o que acontece dia de domingo, na época de verão? Papagaio para todos os lados, cangula, casqueta, o que mais? Banda de asa, peitoral, raio, o que mais, gente? Espinho, cerol, aquele negócio de carretel da linha, como é que faz? Maçaroca, enfim, tinha uma série de coisas que encantam, mas que hoje não se vê tanto, mas na minha época, que não faz tanto tempo assim, era lindo, aquele céu colorido todo domingo à tarde, incrível coisa, e todo domingo nós tínhamos aquilo na época do verão, que coisa linda. Mas o papai dizia assim: domingo é feito para descansar, como boca é feita para comer. O papai dizia: domingo é feito para descansar, vai ler um livro, não é para sair de dentro de casa. E eu imaginava como é que um menino pode ficar trancado dentro de casa num dia maravilhoso como esse. Não pode. Esse homem é mau e é perverso, porque não me dá a liberdade de fazer o que eu quero. Mal sabia eu que os meus companheiros da mesma época, que estavam sempre no campinho, que estavam sempre na esquina, Cabeção morreu, polícia matou, Pinguim foi assassinado. Tem um outro nome que eu não lembro. Abraão morreu de overdose de droga. Eu não tinha ideia do que o papai estava me protegendo, sabe? Às vezes nós não temos ideia. Então, mas eu naquele dia eu estava determinado que eu iria para o papagaio. Pelo menos tudo bem que eu não pudesse trançar, né? Lá, dar as flechadas e tal, mas eu deveria pelo menos pegar um. Então eu fui para o portão da casa, e lá estava aquela coisa linda, colorida. Então eu morava na frente de uma fazenda, tinha um campo, e nós assistíamos, a minha casa ficava de frente, então dava para assistir. E até que eu disse: eu vou ter que dar um jeito, vou esperar o momento de fraqueza do meu inimigo, que está ali, em algum lugar, vai dormir. E procurei, e o papai parece que foi dar um cochilo. Aí então, eu voltei para a cerca, e lá estava um papagaio quedando. Sabe o que é quedar? Depois de uma trança, de um cerol, feito de vidro azul, ou então de lâmpada fluorescente, que é top, ou que tinha também aquele negócio do final da rabiola, como é que chama? Não, talho de gilete, tinha aquelas coisas ali. Então lá e vem um quedando, eu digo: é a minha vez, é a minha hora.
o meu inimigo estava dormindo, então você sabe, um menino de 11 anos corre rápido, eu digo, eu tenho que ser bastante rápido. Então, a rua que eu morava, tinha uma entrada rápida para dentro da fazenda, era um caminho, de tanto alguém passar, ficou aquele caminho, mas o mato havia crescido, então ficou grande, a canarana ficou um pouco grande, não dava para ver, 11 anos. Aí eu saí desembestado. Quando a gente é menino, a gente corre desembestado, né? Saí desembestado de casa e eu corro rápido. Naquela época eu corria rápido. Um menino de 11 anos, naquela época, alguns anos atrás, eu era muito magro. Eu só comia manga verde, ingá, goiaba verde e manga. Não engorda. Então eu era magro, mas magrinho e rápido. Aí a perna, você sabe que é um menino de uma perna de 11 anos, menino magro. Não tem diferença entre a canela e a coxa, é tudo igual. Aquela coisa fina. Tem uma marca aonde deveria ser a batata da perna, nessa região. Só aquela marca. E então eu entrei, quando eu entrei, uma coisa me segurou. Eu fiquei engatado. Eu tentei voltar, não consegui. Aquela coisa engatou na minha perna, eu tentei sair, não consegui, fiquei preso até que eu vi que era um arame farpado. Eu tinha dado de encontro a um arame farpado, e aquele grupo de farpas entrou na minha coxa, que já não era lá essas coisas. E eu peguei então, tinha que ser rápido, porque a vergonha de estar ali. Eu saí fugido, achando que era esperto. Fui visgado pelo... Estava lá, aquela vergonha. Eu digo, eu tenho que sair daqui rápido, antes que o sangue esfrie. Chorar não adianta, né? Aí eu peguei e puxei, arranquei aquele troço. E na verdade veio a metade da coxa, porque veio uma carnezinha bolando, enrolada naquele anzol. Então eu saí de lá, fui para casa, envergonhado, ferido, machucado, arrebentado, moral absolutamente caída, perna sangrando, uma cicatriz enorme, totalmente abalado. Porque eu estava tentando enfrentar um inimigo do meu jeito. E às vezes na vida, nós tentamos enfrentar os inimigos do nosso jeito e saímos da mesma forma. Tem muita gente que eu conheço que enfrenta situações na vida tão difíceis e tentam enfrentá-las do seu próprio jeito, com suas próprias armas, e saem feridas, machucadas. Às vezes não conseguem lutar, não conseguem vencer, e tem a sua moral abalada completamente e fica em frangalhos. Às vezes a gente luta. Tem lutas enormes, eu e você temos lutas enormes. Seu marido tem uma luta enorme. Você, uma esposa, tem uma luta enorme. Os jovens têm luta enorme, os filhos têm lutas enormes. E às vezes, se nós não soubermos usar as armas verdadeiras, nós sairemos feridos. Olha só o que o Senhor fala para Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar. Nessa guerra você não terá que lutar. É isso que o Senhor Deus quer falar para nós todo dia, pelo enfrentamento das coisas que nós temos. Agora, por que e como? E qual a razão pela qual o Senhor falou isso a Josafá? Vamos ver essa história de Josafá, que hoje à noite ela precisa nos dar alguma lição. Nós sairemos daqui com algumas lições, porque nós gostaríamos mesmo de ouvir isso do Senhor diante das dificuldades, das lutas, dos enfrentamentos, dos confrontos que nós temos na vida todo dia. Isso é o que nós desejamos. Gostaríamos de ouvir isso da sua luta, que o Senhor diga: nessa batalha, que você sabe que você está enfrentando, você não vai ter que
que pelejar. Não tenha medo. Pensou? Você sabe o que é? Eu não sei. Mas olha, antes do profeta levar esse conforto, essa palavra de consolo para Josafá, de alívio, em 2 Crônicas, no capítulo 20, onde o seu livro está aberto, agora nós iremos ler lá no início do versículo 3, melhor no versículo 1, capítulo 20, no versículo 1. Ele estava enfrentando uma situação absolutamente desesperadora, e ele teve medo, sim, como eu e você temos medo quando enfrentamos as coisas, gente. Quando enfrentamos uma luta. Olha só o que diz. A Bíblia diz assim: sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, aqui. Mas o que nós queremos ver nessa noite, é que no final, nós lemos o final da história, e no final da história Deus diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Nós vamos então observar quais as atitudes, qual foi o comportamento, qual a atitude, o que foi que Josafá fez, para que Deus, o Senhor, dissesse isso para ele. Ele diz isso para todos nós, mas algumas vezes nós lutamos e continuamos lutando, terríveis lutas, que eu e você enfrentamos muitas vezes, porque a coisa estava apertada. Os moabitas, os amonitas e os outros filhos de Amon estavam apertando por todos os lados, ameaçando a segurança, como muitas vezes a gente vê. Para nós nos situarmos nessa história, às vezes nós nos sentimos assim, como uma ameaça. Tem esposas, por exemplo, que sofrem ameaças incríveis, lutam de uma forma incrível, numa tentativa de manter a família. Tem muitos casais aqui, assim. Tem muita gente que passa isso. Não somente você que está sentado aqui na igreja, mas você que está assistindo também na internet. Numa tentativa de manter a família, tem esposas que estão sofrendo, para preservar a casa, segurar o marido, para que ele não vá embora. Tem alguns maridos que estão se envolvendo com coisas que não deveriam se envolver, e a esposa sabe, e é uma angústia terrível isso. Às vezes o marido dá uma escorregada, isso é difícil, essas coisas doem na alma, tem muita gente sofrendo. O homem já não lhe toca, não lhe beija, não lhe chama de meu amor, não faz um afago, não faz um carinho, não faz nada. Às vezes tem muito marido gelado, parece uma pedra de gelo. Chega, o cara entra em casa, se coloca em algum lugar e fica ali, parado, sem reação nenhuma, como se a esposa fosse um nada. Tem muita mulher se sentindo assim. Isso é sua luta. E se nós não tivermos cuidado, essas coisas acabam com a gente. Enche o coração de mágoa, amargura, ódio, pensamentos de vingança. O que eu faço, meu Deus? E às vezes, as ameaças vêm dos filhos. Tem muitas mães sofrendo também, que têm filhos que se comportam como se fossem inimigos, que não agradecem
que não abraçam os pais, que são filhos ingratos, indiferentes, entram e saem, que nunca agradecem aquilo que os pais sofreram ao longo da vida, para que eles estejam bem hoje, com os seus empregos, com as suas faculdades, com as suas coisas, livres, e jamais agradecem aos pais. Mas estão com saúde, empregado numa igreja. Muitos pais sabem disso. Você que tem filho que passa por essas coisas, sabe que eu estou falando a verdade. Da grosseria, da falta de respeito. Você sabe que isso é verdade. Que isso acontece. Às vezes é o marido que tem seus enfrentamentos. Batalhas enormes, às vezes é no trabalho. Uma perseguição incrível, terrível. O risco o tempo todo, a hostilidade o tempo todo. O risco e as ameaças de perder o emprego. O cara luta com essas coisas, com cuidado. Quando chega em casa também, alguns maridos encontram uma esposa gelada e fria. Tem lutas incríveis que alguém passa. Meu Deus, eu vou embora, não aguento mais. Eu conheci um sujeito que trabalhava numa pedreira em Roraima. Numa pedreira, todo dia, quebrando pedra. Pá! Pá! Todo dia. Uma vez ele me disse, quando eu venho ali na minha rua, que eu dobro ali na esquina, que dá direto lá na minha casa, eu sinto uma vontade de voltar para a pedreira. Que ela estava sossegada. As pessoas me respeitam. Eu chego em casa, aquela mulher falando o tempo todo, jogando tudo que ela acumulou durante o dia todo em cima de mim, de uma vez só. Eu quero desistir da vida. Não aguento mais. Meus filhos são pequenos, o que eu faço? Tem muita gente assim. Tem marido que não é respeitado. Ele entra pela porta, passa pelo corredor da casa sem ser percebido, sem ser visto, sem ser notado. É um zero à esquerda. O cara se sente assim, não é reconhecido, apenas reclamações e gritarias, muitas vezes assim. E são lutas, gente, que nós enfrentamos. Assim como Josafá. Não é um país, não são países com forças que estão cercando, mas são aquelas coisas do cotidiano, que se as respostas das nossas vidas a isso não derem certo, corre o risco de nós termos problemas incríveis. Há separações por conta dessas pequenas coisas. Há filhos que estão se perdendo por conta dessas pequenas brigas e confusões de dentro de casa. Às vezes tem filho que passa assim, que passa por isso, que nunca ouviram uma palavra de carinho do pai. Pai nunca abraçou, nunca beijou, nunca me chamou, nunca houve aquele cochicho, nunca houve aquele abraço, aquele aperto, nunca houve aquela brincadeira, aquela coisa. Apenas os empurrões, os gritos, as ameaças, os chicotes, as surras, só aquela formalidade. Gente, tem jovens e adolescentes que estão, e às vezes talvez eles estejam dentro da tua casa, sentindo um vazio incrível, que gostaria tanto de ouvir você falar, eu te amo. Porque isso é bom ouvir. Tem jovens que nunca ouviram. Que o pai só é na formalidade, benção, cadê a benção? É aquela formalidade de bênção que não vem da alma, vem apenas da boca, de uma tradição e não da alma. Essas coisas acontecem, gente, às vezes, dentro da nossa casa. Às vezes as respostas que damos a essas lutas são amargura, o ódio, crises, pensamentos de destruição, estresse, raiva, ira.
A história de Josafá deveria hoje à noite nos ensinar alguma coisa. Por que Deus disse a Josafá: nessa luta você não vai lutar, essa luta é minha, diz o Senhor. Descansa, fique parado. Vamos ver que atitude Josafá tomou? Como Josafá conseguiu ficar livre disso? Há 4 lições que eu vou tomar o seu tempo para isso. Mas vai ser rápido. Anote, primeira lição. Versículo 3. Aí vamos ver. Tudo que passar daqui para frente é graça. Em primeiro lugar, Josafá buscava, coloque aí, se você anota, costuma anotar, busque a Deus. Primeira coisa que ele fez, olha só o que diz o versículo 3, quando aqueles exércitos cercaram a sua nação, a Bíblia diz no versículo 3, então Josafá teve medo, o que não é problema você ter medo quando você tem um enfrentamento, um confronto. E pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Muitas vezes gastamos muito tempo buscando entre os homens ajuda, mas não buscamos no Senhor. Como é que eu posso fazer isso? Quando o Senhor, nós cantamos isso aqui hoje à noite, quando o Senhor nos comprou na cruz, Ele sabia das encrencas e dos problemas que você enfrenta. Ele comprou as dificuldades que você tem também na cruz. Ele pagou o preço das dificuldades, dos enfrentamentos, dos problemas, das crises que você vive. Às vezes nós lutamos e não colocamos isso diante dele. E o que ele espera é isso: busque a mim, diz o Senhor, fala comigo, vamos arrazoar. Lance sobre, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, antes apresenta para mim. No livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, e às vezes a gente esquece isso, que Ele tem um cuidado enorme. Busque o Senhor, não tem ninguém mais interessado pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, do que o Senhor. Quanto tempo você passa apresentando isso a Deus? Às vezes a gente atira para todo lado. Tem uma peça na oficina do namoro, que eu não sei como é que é, passou, não sei se... Irmão, metralha, tá, atira para lá, tá, irmão, metralha, atira para lá, atira para todo lado. E às vezes nós estamos assim com os nossos problemas, atirando para todo lado. Atira para Deus, se volta para Ele. A Bíblia diz, Josafá, quando alguém disse, estou com problema, você tem um problema, Josafá buscou o Senhor. Te tranca no teu quarto, coloca o teu joelho no chão, passe a mão no seu joelho e sinta se está grosso ou fino. Quanto tempo você passa de joelho apresentando ou chorando diante do Senhor? Às vezes choramos mais no ombro das pessoas do que no ombro do Senhor. Tranque-se no seu quarto e apresente os seus pedidos a Deus. Josafá fez isso, e a resposta de Deus foi: nessa briga que você está falando, você não vai ter que brigar, deixa comigo, agora é comigo a coisa. Você não gostaria de ouvir isso? Eu também gostaria. Segundo lugar, versículo 6, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reis das nações? Da tua mão há força, poder, potência, e não há quem te possa resistir. Reconheça o poder de Deus para resolver as questões, meu irmão. Lembre-se do que o Senhor fez por ti. Nós pensamos, observamos e vimos, e somos doutrinados desde criança de ver Jesus Cristo pregado na cruz. Sofreu a dor da cruz, e de fato isso ocorreu.
porque é Deus. Não era o João, o Joaquim, o Mário, nem o José que estava pregado na cruz. Era o próprio Deus da criação. Mas não somente pregado na cruz, porque na forma física, muitas pessoas sofreram muito mais do que ele. Mas ele desceu ao inferno, por mim e por ti. Foi lá, 3 dias, debaixo da terra, no inferno, para que eu e você não fôssemos para lá. Reconheça em todos os teus caminhos, Ele valorizou você, Ele salvou você. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que é um versículo que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Eu não sou de mudar a palavra de Deus, nenhuma vírgula do que está. Mas quando ele diz, porque Deus amou o mundo, esse mundo inclui você, é o seu nome que está lá. Elesbão, Deus amou Elesbão de tal maneira, Deus amou Raífe de tal maneira, Deus amou Samuel de tal maneira, Deus amou o Carlos, o José, o Mário, a Antônia. Deus amou você de tal maneira, que deu o Filho unigênito dele para que você não perecesse. Isso é amor incrível. E por que a rebeldia e a rebelião de não querer levar o Senhor? As nossas lutas e brigas e confrontos e enfrentamentos, e dores e angústias da alma. Apresente isso ao Senhor. Ele cuida de você. Antes que você abra a boca, Ele já cuida de ti. É fantástico. Terceiro lugar, versículo 12. Ele diz assim no versículo 12. Diante do grande inimigo, Ele diz, nosso Deus, diante da sua grande luta, Ele diz, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força. Perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estarão postos em Ti. Você precisa, uma das coisas que Josafá fez, foi confesse a sua incapacidade. Confesse a sua incapacidade de resolver as coisas. Confesse a sua incapacidade de ganhar as lutas. Confesse a sua incapacidade de conhecer o inimigo. Confesse isso diante dele. Tem muita gente aqui que tem lutado anos a fio. Lutado pelo marido, lutado pela esposa, lutado com problemas pessoais, lutado com tentações, lutado. Mas jamais confessa que não pode vencê-las. Jamais confessa que não consegue vencer. Confesse isso diante do Senhor. Quarto e último lugar. No versículo 12 mesmo ele diz assim: mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz no livro de Hebreus. Mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Quando enfrentamos os problemas e dificuldades, nós temos a tendência de fazer uma verificação do nosso potencial. Que armas eu tenho? Quem está comigo? Quem pode me ajudar? Mantenha os olhos fixos nele. Ele foi quem morreu por ti. Ele foi quem pagou o teu preço. Ele sabe a tua dor. Ele conhece quantos cabelos tem na tua cabeça. Deixa eu repetir essa. Quantos cabelos tem na tua cabeça? Ele sabe tudo. Você não sabe, você jamais vai saber. A não ser uma pessoa que seja. É isso que Deus espera de mim e de você. Se você quiser ouvir isso de Deus, nessa luta, nesta peleja, nesse enfrentamento, nesta batalha com esse inimigo, você não terá que pelejar. Faça essas coisas. Primeiro, busque a Deus.
Segundo. Terceiro. E quarto. Mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. E isso, gente, é pela fé. A fé que você recebeu Jesus Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é pela fé. Então você vai entrar no seu quarto esta semana. E se você não sabe como fazer, e se você ainda sequer já tem recebido Jesus como teu Senhor, depois do nosso culto, você pode ir ali na Palavra Amiga e você conversará com alguém. E alguém vai te explicar direitinho como você pode recebê-lo, para que ele seja o teu Senhor. Sem fé, vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Vamos baixar as nossas cabeças. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo que o Senhor nos protege, nos guarda, e o que o Senhor espera de nós, é aquilo que Josafá fez, te buscar, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, em todos os momentos da vida, o Senhor espera, Deus, que a minha palavra esteja para os teus ouvidos, das minhas angústias, das minhas dores, dos meus problemas, das minhas dificuldades. E eu sei, Senhor, que a resposta que eu dou aos enfrentamentos que eu tenho, é que pode ser o meu verdadeiro inimigo. As minhas atitudes é quem podem ser os meus verdadeiros inimigos. Me ajude a tomar a atitude correta diante das dificuldades que porventura aparecerem na vida, Senhor. E se hoje à noite, Deus, tem alguém que não te conhece, nunca se humilhou, nunca entregou, nunca colocou-se diante de Ti para que o Senhor tome de conta, tem lutado anos a fio, sem vitórias, apenas enfrentamentos e lutas, ódio que cresce, que hoje seja o dia da salvação. Entregue sua vida ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos, amém. Amém?